sem sombra de dúvida. Agora a gente acompanha a movimentação aqui no ponto de ônibus, já está mais vazio, né? Já passamos aí das 6h30 da noite, mas mais cedo o ponto de ônibus estava cheio, as pessoas comentando que normalmente a partir de 6 horas é o horário de maior fluxo, ou seja, em que os ônibus estão lotados, e aí é por isso que essa fiscalização está sendo realizada. Dá para ver, eu pedi para o Messias mostrar para vocês aqui a situação dessa linha. O pessoal está tentando entrar, ainda tem gente em pé, ou seja, vai seguir viagem ainda em pé até chegar em casa. Muita gente sai do trabalho, estão cansados e vão seguir aí em pé até o trajeto final. Essa é uma das reclamações, né? A gente ouviu aí na fala de uma das usuárias comentando sobre a questão das condições dos ônibus. A gente segue acompanhando, já que as reclamações são muitas, a gente segue para entender o que será feito pelo transporte coletivo de Montes Claros. Laura, são essas informações, eu volto com você no estúdio. E nós seguimos atentos. Isso. Informações, Francine? Agora, aí, o que a gente fez? Aí a gente coletou todos esses dados, tanto de horário quanto de quantidade de passageiros. A gente faz o relatório, passa para o promotor. Aí a gente está instruindo, no caso aí, não sei se é no inquérito civil ou notícia de fato, que é o procedimento que a gente tem. Aí, com base nisso, o promotor vai dar sequência ao trabalho dele, que é a investigação. No caso aqui, salvo engano, ele exigiu da MC Trans que inserisse mais 2 ônibus, né? Requisitasse a inserção de 2 ônibus para melhorar estava superlotado, para melhorar a qualidade do transporte. Aí, com base nesse relatório, ele teve subsídio para estar exigindo isso aí. É isso, e tem outras, já foi até dito aqui pelos colegas também, outras fiscalizações que a gente faz também, posto de combustível, passa aqui. E a gente realiza essas fiscalizações aqui em Montes Claros, também na regional. O que mais, Danilo? Essa foi outra, vai falar já. Não, pode passar, né? Assim, só para entender. Essa foi de preço de combustível também, que a gente fez uma pesquisa de preço, que talvez seja o que mais adapta à realidade Deles lá, né? Pode ser também a demanda deles lá, com certeza. Passei dele aqui já. Também tem. Não precisa não, né? Só para Aqui a importância dessa fiscalização, né? Aqui é de modo geral. Sim, que a gente fez essa fiscalização foi sobre coleta de preços. Ele estava suspeitando, teve uma denúncia de que os postos estavam aumentando de forma abusiva o preço próximo aos feriados. Aí ele pediu para a gente fiscalizar isso aí. E aí a gente fez a coleta de preços. Aí aqui é a importância dessa fiscalização de coleta de preços para o consumidor, né? Evita preços abusivos, principalmente em momentos de crise ou alta demanda. No caso lá era o carnaval, ia ter o carnaval e eles aumentavam o preço. Que o volume é muito grande, o pessoal vai abastecer muito, eles aumentam para ter uma margem de lucro maior. Garante a transparência no reajuste de preço, na informação ao consumidor. No caso, se eles não conseguirem explicar por qual motivo houve aumento, geralmente eles vão ter que provar lá que houve um aumento no item de custo. Por exemplo, o preço de aquisição aumentou, ou o salário dos funcionários aumentou. Se eles não conseguirem provar, ele vai dar sequência à investigação. Isso vai ser depois da fiscalização. A gente só coleta isso. Também o combate à carteira, igual o Flávio falou, que já é mais a parte criminal. Se tiver. Mas aí, por exemplo, a gente pode entrar coletando os preços para ele interpretar depois como foi. Fiscaliza propaganda enganosa, né? Que é diferença entre o preço anunciado e o cobrado. Costuma ter diferença entre o preço anunciado e o cobrado? Não costuma não. Não sei se é o caso lá
que vocês fazem, o preço da placa ser diferente do preço da bomba. É difícil, não tem, mas tem que ficar atento também, né? Na placa, sempre falta o preço por gasolina aditivada. Um ponto importante também, a fiscalização, ela aumenta a confiança do público no mercado e nos órgãos de defesa do consumidor. Então você tem um órgão lá, a partir do momento, não adianta você ter o órgão, como o doutor Felipe falou mais cedo, e o órgão fiscal fica lá atrás do balcão. A partir do momento que você vai para a rua fiscalizar, o público está ali na rua também, está vendo a fiscalização, isso vai dando credibilidade para o mercado. Isso é a forma é o nosso serviço, né? A concretização assim, do serviço, pelo menos o pessoal fez. Então é importante ter essas fiscalizações, né? O fiscal ir para a rua e divulgando. Aí outras fiscalizações. Não, aí são as outras fiscalizações que a gente também costuma fazer, algumas outras, né? Padaria, coleta de produto para análise laboratorial, tanto, inclusive, também pode ser questão de rotulagem, alguma coisa desse sentido. A gente costuma fazer também quando necessário. Passou? Bancos. Especificamente, aqui a gente vai muito verificar no geral, mas muito, a gente vai verificar o tempo de espera para atendimento em fila, né? Isso, a reclamação aqui é enorme, né, com relação a isso. Em Montes Claros, especificamente, a legislação permite até 20 minutos, né? 15 minutos, mais de 5 minutos de tolerância para espera, né? Mas na legislação estadual parece que são 15 minutos. Isso. Volta aqui só um pouquinho. Além disso, a emissão de senha de atendimento, a verificação na senha, lá verificar se o horário que foi feito lá em emissão corresponde à realidade, né, o horário de Brasília. Dever de informação, beleza, tudo isso aí a gente... Fiscalização em bares e restaurantes, aquela que eu falei, você estava ali fora, eu falei, a doutora Érica entrou no assunto aí, que a gente fez recentemente, tem pouco tempo. E aí os principais pontos que eu estava falando, a cobrança da taxa de serviço, que eles não colocavam, geralmente que era opcional, né? E o que era, a taxa de serviço conhecida como a gorjeta, aquela taxa, ela é opcional. O consumidor ele paga se ele entender que deve pagar, né? Que o atendimento é alguma coisa. E essa informação, ela deve estar de forma clara e ostensiva lá para o consumidor saber disso. Cobrança de cover artístico, geralmente eles, quando colocam, tem a cobrança, não informam o preço, que eu falo. E é importante, aí tem uns que cobravam R$3, R$5, os outros já cobravam R$15 por preço público. Então, exatamente. Ao contrário da taxa de serviço, o pagamento do cover ele é obrigatório, o consumidor ele tem que pagar, evidentemente desde que seja informado, né? Tanto do preço como da cobrança em si. Os cardápios, o cardápio, o físico e o eletrônico, a doutora Érica até citou aí, que eles hoje geralmente tem muito cardápio eletrônico. Sem disponibilizar, né? Sem disponibilizar o físico, mas o doutor Felipe entende que se eles disponibilizarem o equipamento, o instrumento para o acesso. Por exemplo, é caso possível, da né? escrita, né? Ele põe o tablet lá para você consultar. Exatamente, os órgãos aqui entendem que o instrumento não tem que ser do consumidor. Né? Por exemplo, se o celular acabar a bateria, se ele só tem mas digital, você não aí consegue acessar. é uma pena para aquela pessoa leiga, né? Por exemplo. Tem que ter alguém para instruir O que a gente notou, isso não é de má fé, não, né, Hilda? Eles falaram que o interesse nosso é vender. E a gente quer atender o cliente da forma mais transparente possível. Aí um até falou que no dia, falou, se chegar uma pessoa assim, como ele fez, ele imprimiu, ele tinha um digital, ele imprimiu, eu dou ele o impresso. Aí ele falou, vou adotar essa prática, é o seguinte, eu vou ter o cardápio também
É isso que é interessante, né? Ter opção. Eles alegam muito o seguinte, hoje tem muita variação de preço. Às vezes um item, ele fez um cardápio físico, ele tem lá 70 itens. Aí um item alterou o preço. Aí ele tem que fazer outro cardápio. Aí ele fala do físico isso aí. Mas aí o que é? Isso aí é problema dele, é o que eles falam. É o que eles falam. Exatamente. No final não é o consumidor que paga tudo mesmo. Aqui o que a gente vai com mais frequência, né? Varejista de alimentos, né? Que são os supermercados, a gente vai dar um pulinho lá amanhã. E tantas outras fiscalizações, como por exemplo, quem é de Montes Claros soube do episódio do edifício Roma, né? Sabe, né? Foi difícil ficar E teve um problema aí, e nós também vamos lá fiscalizar a questão da obra de recuperação, né? Porque lá envolve, além do consumidor, que é os moradores, envolve também os consumidores por equiparação. Quem são? Aqueles em torno e aqueles que circulam ali naquele avenida, enfim, no contorno lá. Então é isso, são essas e outras inúmeras fiscalizações que a gente faz, até pelo vasto campo de relações de consumo que a gente tem. Então nós fiscais faremos o seguinte: aguardamos o despacho dos coordenadores e mãos à obra. Tá bom, gente?